Fala galera, Diogo na área com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês as minhas últimas leituras que foram bem variadas, admito. Teve ficção científica, teve quadrinho de pancadaria estilo dos anos 90, teve super-herói, Batman Absoluto, Mulher Maravilha Absoluto, que foi bem legal, e teve uma decepção. Que por algum motivo que eu não sei explicar, minha cabecinha achou que esse quadrinho seria fantástico, eu pulei minhas filas, comecei a ler ele e quebrei a cara. Você quer saber qual é esse quadrinho? Fica comigo que eu te conto. E o primeiro quadrinho que a gente vai começar falando é Rivais Cósmicos. Ele está sendo publicado pela editora Panini, é o volume 2 do universo Energon, ou Energon, como você preferir. E aqui a gente vai encontrar dois protagonistas, que é o Darak e a Solila, que eles são de raças rivais, mas são rivais mortais, e eles acabam caindo num planeta, cara. E por conta desse acidente, eles precisam se ajudar para sobreviver ali. O quadrinho, que eu vou deixar passando na tela aí para vocês, com uma arte bem bonita, bem legal, uma dinâmica muito interessante. Porém, ele é relativamente um mais do mesmo. Só que o final dele é o que realmente deixa você com vontade de ler mais. Existe uma trama aqui bem, como eu vou dizer, de traição, uma coisa meio política e tudo mais. E um personagem que parece que vai ser muito importante, nas últimas páginas a gente descobre uma questão sobre ele, e aí a gente fica curioso para ler o volume 2. Eu gostei bastante dessa publicação, tá galera? Me surpreendeu, não esperava tanto, e eu gostei muito do Transformer, né, como eu já falei por aqui, e eu acho que Rivais Cósmicos vai dar uma continuação bem legal. Então essa é uma leitura que eu recomendo. O segundo quadrinho é a continuação de Rivais Cósmicos, é Duke. Não tem nada a ver com Rivais Cósmicos, né? Aqui a gente está falando exatamente naquela pegada que eu falei dos anos 90, né? Esse aqui é aquele quadrinho bem massa véi, onde o Duke é um soldado do exército que ele acaba cruzando no primeiro volume do Transformers com um Transformer. E aí ele fica lunático, né? Eu vi um alienígena, eu vi um robô gigante, e o Duke, ele é aquele casca grossa, e a gente lembra muito daqueles filmes do tipo Schwarzenegger e Stallone, onde aparecem 30 caras, eles saem fuzilando ele, e o Duke sai apenas com algumas escoriações porque ninguém acertou o tiro. Então, essa é a pegada de Duke. O quadrinho é bem massa véi mesmo, com uma leitura assim, que despretensiosa, e que assim, se não fosse por conta do universo e de querer ler em sequência, eu provavelmente pularia. Não é uma leitura que eu falo pra você que é ruim, mas ela é indiferente. Então, bem, se você quiser acompanhar toda a coleção do universo Energon, acho que vale a pena, mas se você quiser pular ela, você não vai perder lá grandes coisas não. Agora, se você é aquele cara detalhista que quer saber toda a cronologia, aí você tem que seguir por aqui. Beleza? Quadrinho ok, nada demais, não fede nem cheira, mas eu vou continuar acompanhando. O próximo quadrinho que eu vou falar, ele tem sido uma grata surpresa, de um personagem que eu nunca acompanhei na minha vida. Eu tô falando de Mulher Maravilha, que a cada volume melhora. Volume 4, né, a gente continua, o autor ele continua brincando com aquela coisa de ir e voltar, ele vai contando na infância da Diana, do passado da Diana, mostra pra gente um combate em uma arena, e apresenta pra gente um potencial vilão novo, né, que acaba encontrando com a Diana, eu não posso entrar muito em spoilers, e acaba levando a Diana para um outro local que leva a gente ao volume 5. Nesse volume 5 aqui, a Diana vai encontrar aliados e vai encontrar mais um vilão que promete criar grandes problemas para ela. Mas a Diana é um personagem muito legal, ela é brutal com seus vilões, ela não perdoa e ela é cada vez mais surpreendente. Ela tem habilidades, ao mesmo tempo que ela é muito dócil com as pessoas que ela ama, ela é implacável com os vilões. Tenho gostado demais, uma leitura extremamente recomendada. Isso aqui eu falo pra você sem medo, você não precisa ler nada. Pega o volume 1 e começa a ler. E se eu puder dar um conselho, tenta ler em sequência. Você vai ver que essa aqui é uma leitura muito rápida e muito gostosa. Uma das coisas que mais me desanima é ter que esperar tanto para ler o próximo volume. Então aqui, volume 4 e 5 de Mulher Maravilha Absolute, extremamente recomendado. Ainda na linha Absolute, o próximo volume que eu vou falar é de um dos meus personagens favoritos, que eu já falei aqui algumas vezes, que é Batman. Aqui no volume 5, a gente é apresentado, né, aqui já fala, o Bane chegou, e a gente vai ver esse personagem aqui bombadaço, brutal, e a gente vai ver que o Batman vai encontrar grandes problemas com ele. Não diferente do original, o Bane é um vilão extremamente violento, e ele vai criar muitos problemas pro Bruce. Talvez a gente vá ver o Bruce encarar pela primeira vez, nessa linha Absolute, um problema de verdade, no qual ele vai ter que usar o máximo das suas capacidades, tanto físicas quanto intelectuais.
No volume 6, que eu curti bastante também, a gente é apresentado um pouquinho a origem do Bane. Então, ele conta bastante, quase metade do volume. Ele vai contando aqui sobre como o Bane se transformou nisso. E no final, a gente também fica com aquela sensação de que o Bruce está enrascado. E, cara, eu tenho gostado demais da Absolute Batman, assim como eu também gostei da Absolute Superman, são as minhas 3 favoritas, mas o Superman ainda vai pro volume 5, enquanto no Batman a gente já tá no volume 6, tá caminhando muito bem, foi a primeira a sair também, né? E em breve vai chegar aí também o Arqueiro, né? E todo mundo fala muito bem do Arqueiro. Essa linha Absolute é melzinho na chupeta, recomendo demais, quadrinho barato, dá pra pegar nas assinaturas aí, cada volume desse aqui nas assinaturas sai por R$13, cara, incrível, R$13 vale cada centavo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a minha decepção. Galera, a minha decepção é Solomon Kane, da editora Mitos. Quadrinho que tem tudo a ver comigo. Ambientação, personagem que eu já conheço, fantasia, violência, tudo. Mas eu não gostei de praticamente nada desse quadrinho. E eu não tô falando que ele é ruim, porque como eu já falei várias vezes, não existe quadrinho ruim, existe um quadrinho que não faz o seu gosto. Eu também não gostei muito da ilustração, vou deixar passando para vocês aí na tela um pouquinho. Não gostei de praticamente nenhum traço. Achei os combates extremamente acelerados. Tem uma coisa que eu não gostei, que eu sei que eu já vi até o Igor da editora falando, que a licenciante obrigou. Algumas partes são em alemão e você tem que literalmente procurar uma tradução. Então o que eu fiz? Eu tirei uma foto e botei no ChatGPT e pedi para ele traduzir o texto. E eu sei que é assim no original, mas eu acho que, cara, não funciona porque quebra o ritmo da leitura, você tem que ficar querendo entender, e na maioria das vezes faz algum sentido, é alguma oração ou é alguma interação entre personagens. E por mais que eles queiram passar essa situação de que o Solomon Kane não está entendendo o que estão falando, você como leitor também não está. Então, a não ser que você fale alemão, né? Não é o meu caso. Então eu acho que quebra a leitura. Não gostei também da... Vou dar um exemplo. Tem uma cena que ele está correndo a cavalo. No quadro seguinte, ele caiu do cavalo. No quadro seguinte, ele já está em pé. Então, assim, não te transmite o que está realmente acontecendo com o personagem. Então, assim, eu realmente eu fui lendo e aquilo foi me desanimando, e foi uma dificuldade tremenda terminar de ler isso aqui. E, bem, eu acho que cada um tem que testar, mas pra mim não funcionou e pra mim foi uma decepção, porque eu gosto muito do personagem, gosto muito desse tipo de universo e, como falei, furei a minha fila e, cara, não funcionou pra mim e é um quadrinho que, com certeza, infelizmente, não vai ficar na minha coleção. E pra finalizar com chave de ouro, essa belezinha aqui, Batman Padrões Sombrios, vai na contramão por exemplo, do universo Ultimate, que o Batman sai na porrada com todo mundo. Não, aqui a gente volta à origem detetivesca do personagem. Aqui a gente vai ver um Batman mais humano, um Batman que apanha, um Batman que tem que pensar, um Batman que ele investiga e que faz microconexões. Extremamente recomendado, divertidíssimo, leitura que te prende do início ao fim. Aqui nós somos apresentados a 2 histórias. Na primeira a gente é apresentado a um vilão chamado Homem-Ferida, que é um cara que por diversos traumas se fere, mesmo ele bota várias taxinhas e estacas no corpo, e que o Batman precisa neutralizar ele para obter informações. E no combate o Batman não pode bater nele, porque o Batman, se bater nele, essas taxinhas, essas estacas, elas são colocadas propositalmente em pontos vitais do corpo, e ele pode morrer a qualquer momento. Então o Batman se vê intrigado, ao mesmo tempo investigando e tentando capturar esse vilão. E aí, cara, a história se desenrola muito bem e você fica querendo o tempo inteiro saber como o Batman vai conseguir capturar esse personagem. A segunda história, ela praticamente se passa em um prédio, estilo uma torre, e o Batman vai encontrar um vilão chamado Ventríloco. Ali muita coisa vai acontecer e o Batman vai ter que usar muito da expertise dele para conseguir vencer esse vilão. Basicamente, o segundo volume inteiro se passa dentro dessa torre, tem vários inimigos lá dentro, o Batman fica todo ferrado e ele se vê literalmente encurralado. Mais uma história muito legal que termina gerando muita curiosidade, porque a gente sabe que vai ter mais um volume e eu tô extremamente curioso para ver o volume 2 disso aqui, cara. Já foi anunciado pela Panini, eu não vejo a hora de ler essa belezinha. Nesse aqui, a gente realmente tem um Batman que volta às origens do personagem, e isso é muito divertido e muito agradável de ler. Então, resumindo, Rivais Cósmicos foi uma leitura agradável, Duke, uma leitura dispensável, Batman e Mulher Maravilha, que tá aqui, ó, leitura extremamente recomendada. Solomon Kane foi a minha grande decepção e a minha maior recomendação, sem sombra de dúvidas. Leiam, não percam essa oportunidade. Batman Padrões Sombrios. Se você é fã do morcego, isso aqui é indispensável.
Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se você está me acompanhando aí no YouTube, se inscreve no canal, é super importante a sua participação e a sua inscrição. Se você está me vendo no Instagram, aí segue o perfil, vamos interagir, compartilha o vídeo e espero que vocês voltem sempre, porque esse canal é feito de colecionador para colecionador. Um grande abraço, galera. Fui!